Federação Espírita Brasileira foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império, no dia 2 de janeiro do ano de 1884, com a liderança de Augusto Elias da Silva e um pugilo de colaboradores dedicados que um ano antes haviam fundado a revista Reformador e que, ao se estabelecer a FEB, logo em seguida passaram a edição de Reformador como uma responsabilidade da Federação Espírita Brasileira. Na pessoa de Augusto Elias da Silva e dos primeiros presidentes da FEB, o primeiro presidente Everton de Quadros, Dias da Cruz, Júlio César Leal, Bezerra de Menezes e Leopoldo Cirne, nós homenageamos todos aqueles 16 presidentes, diretores, colaboradores, pessoas anônimas, muitos médiuns que dedicaram a vida à FEB. Sem dúvida nenhuma, esses que nós citamos foram aqueles que enfrentaram as mais acerbas dificuldades, considerando o contexto do momento da época. Mas graças ao denodo trabalho deles, foi possível a consolidação da Federação Espírita Brasileira. Nesse meio de tempo, a FEB foi se instalando paulatinamente na capital federal, Brasília. Sua sede foi oficialmente transferida em 1978, mas exatamente no dia 2 de janeiro do ano de 1984, o presidente Francisco Thyssen transferiu também o Conselho Federativo Nacional da FEB para Brasília. Agora, nós temos, além de todas as atividades que aqui são executadas, na área federativa, no estudo, na divulgação, também a instalação e funcionamento da FEB Editora e da própria revista Reformador, completando, portanto, todo o ciclo das instalações das principais atividades da FEB, que asseguram o estudo, a prática, a divulgação e a união. Nós lembramos que esse conjunto de homens dedicados, que permitiram que todos nós estivéssemos aqui como herdeiros do movimento espírita nacional e da própria Federação Espírita Brasileira. Registramos também aqui a presença hoje do ex-presidente Nestor João Mazzotti, que deixou também e registrou sua parcela de contribuição à FEB. E queremos anunciar a vocês que neste mês de janeiro, no dia 2, no próprio dia da inauguração da FEB, nós realizamos aqui uma reunião especial, mediúnica, reunindo representantes dos vários grupos mediúnicos da FEB. Momento ímpar de confraternização, tanto do ponto de vista material como, acima de tudo, espiritual. Hoje nós realizamos essa reunião em homenagem às efemérides em Brasília. E no dia 1º de fevereiro será pela manhã, no sábado, na sede histórica da FEB, na Avenida Passos, também homenageando os 130 anos da FEB e 180 anos de Bittencourt Sampaio. E a revista Reformador deste mês
é praticamente um número especial dedicado também aos 130 anos da FEB. São momentos, então, bastante significativos esses que nós estamos vivendo. Daí a razão da programação de hoje, pública, e com um convite especial ao Haroldo Dutra Dias, para proferir a palestra. Haroldo é juiz de direito, mas milita no movimento espírita há muito tempo, junto à Federação Espírita Brasileira. Ele tem participado como coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, e a tradução do Novo Testamento, dos 4 evangelistas e Atos dos Apóstolos, cuja primeira edição foi lançada pelo SEI há 6 anos atrás, agora lançada e editada pela Federação Espírita Brasileira. E na programação nossa está o lançamento da tradução completa do Novo Testamento até o final deste ano. Hoje, inclusive, a Federação estará disponibilizando todos os seus livros com 20% de desconto e 30% no Novo Testamento, editado pela FEB e traduzido por Haroldo Dutra, a partir do grego clássico. A presença do Haroldo nesta oportunidade é realmente motivo de muita alegria para todos nós, porque ele está unindo a sua dedicação ao movimento espírita e, acima de tudo, ao Evangelho de Jesus como tradutor das obras citadas e também, sem dúvida nenhuma, realizando aprofundamento de estudos nos romances históricos assinados pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E como um colaborador da FEB, é mais uma razão para nós o convidarmos para que ele fizesse essa palestra sobre os 130 anos da FEB e início das comemorações do sesquicentenário do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Com muita honra, então, passamos a palavra ao Haroldo. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, muitos estranharão o tom solene da nossa fala, mas essa se justifica pela data muito importante que comemoramos hoje. Afinal, 150 anos de fundação da Casa de Ismael naturalmente conta com a sua presença pessoal e de todos aqueles seus devotados servidores que instauraram o Espiritismo na pátria do Evangelho e que sustentam essa obra renovadora e o coração de todos os servidores encarnados que compõem essa grande caravana. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio César Perry de Carvalho, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Gostaria de cumprimentar a todos os líderes do movimento federativo, na pessoa dos amigos Ricardo Mesquita, Gabriel Salum, Paulo Maia, Ivana Raíski, e gostaria de cumprimentar a todos os amigos presentes, na pessoa de um grande amigo a quem devo muito, Nestor Mazotti. Se algum iniciante adentrasse hoje os pórticos da Federação Espírita Brasileira, é natural que aguardássemos uma pergunta relativamente aos propósitos. Com qual objetivo foi erguida a casa máter do Espiritismo? E qual o objetivo do Espiritismo neste planeta? Buscando uma resposta a essa indagação básica,
mas fundamental e basilar, nós encontramos uma declaração do codificador em março de 1861, quando comenta a mensagem de um espírito de Mulhouse, onde ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e os tornar a todos irmãos. Enfim, uma moral que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual está submetida a natureza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota percorrida pelas ideias de liberdade. Se as ideias de liberdade nos trouxeram a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que entregou ao mundo o constitucionalismo, os direitos humanos, incumbia ao Espiritismo trazer a renovação das ideias morais. E eis o objetivo da casa máter do Espiritismo e de toda a nossa atividade, em qualquer tempo, na seara espírita. Seguindo essa linha ou esse fio condutor, e somando a essa comemoração 150 anos de o Evangelho segundo o Espiritismo, 130 anos da Federação Espírita Brasileira, aniversário de Bittencourt Sampaio e aniversário da Revista Reformador. Emmanuel, em um dos aniversários de o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com Bezerra de Menezes, André Luiz, Caibá Schutel, Eurípides Bassanufo, Hilário Silva, Anália Franco, Meimei e outros espíritos, assinaram o prefácio de uma obra, O Espírito da Verdade. Uma obra ditada em homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde esses espíritos coletivamente afirmam: estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro em teu nome. Nele se reflete os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste, em círculos mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa, ensinando-nos que Jesus conta com círculos estreitos de servidores maiores, círculos que se ampliam concentricamente até chegar nos servidores menores e nos quase inexpressivos que somos nós mesmos. Mas se Emmanuel faz referência à revivescência do Espírito da Verdade,
achamos oportuna a lembrança nesta comemoração, porque nos aniversários é quando fazemos uma reflexão dos rumos da vida. É na data do aniversário que nós voltamos o coração cheio de gratidão por todos aqueles que no passado ergueram instituições, tarefas, trabalhos, e é também na data de aniversário que nós refletimos sobre os passos do futuro. E nenhuma reflexão sobre o futuro do Espiritismo e sobre o nosso próprio futuro pessoal pode passar ao largo da reflexão da obra do Espírito de Verdade. Na Revista Espírita de 1866, página 222, Kardec escreve: a qualificação de Espírito de Verdade não pertence senão a um, e pode ser considerada como nome próprio. Ela é especificada no Evangelho. De resto, esse Espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Deve-se manter em guarda contra aqueles que se apoderam indevidamente desse título. São fáceis de se reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Mais adiante, na Gênese, publicada pela Federação Espírita Brasileira em 2007, essa edição, página 441, Kardec afirma: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Porque é no Espiritismo que as mães que perderam prematuramente os seus filhos encontram um lenitivo para suas almas. É no Espiritismo que alguém que enfrenta uma doença renitente encontra consolo e resignação para a sua vida. É no Espiritismo que nós conseguimos ficar de pé quando a ventania das provas e expiações invadem a nossa vida. Porque é fácil ser orgulhoso quando os momentos são de facilidade, mas é difícil erguer a fronte quando a dor bate na nossa porta. É quando nós baixamos a fronte, é quando gememos de dor, que sabemos reconhecer o papel consolador da doutrina espírita. A missão do Consolador prometido na Terra, sob a direção do Espírito de Verdade. Na própria Gênesis, item 42, Kardec continua: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de Verdade quem preside ao grande movimento da regeneração, o grande movimento da regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Quando entra em diálogo com Zéfiro, eu não vou me estender a esse ponto, e ele pergunta quem havia tentado se comunicar com ele, e Zéfiro responde: era teu espírito familiar. Era teu espírito familiar. E ele diz: poderei dizer-me quem é ele? Pode perguntar a ele mesmo, pois está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás
em dizer-me quem és. Esse é o codificador. Essa alma grandiosa que mostra na humildade por que foi escolhido. Para ti, responde o Espírito familiar, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, 25 minutos, estarei à tua disposição. O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e te ajudará. Terás animado na terra alguma personagem conhecida? Já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Discrição. Nada mais saberás a respeito. Nota de Allan Kardec. Isso está no livro Obras Póstumas, página 304. A proteção desse espírito, cuja superioridade eu estava, então, longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida. Quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução de meus trabalhos. Quer, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. No livro Obras Póstumas, é São Luís quem lhe diz: nossa ação, sobretudo a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. E na Revista Espírita, 1861, página 356, Kardec afirma: sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Eis a este respeito o que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual, o Espírito de verdade. Uma vez identificado o comandante da ação regeneradora do mundo, o espírito que dirige a implantação, desenvolvimento e consolidação da terceira revelação neste orbe, cumpre indagar: qual o plano geral da regeneração do orbe? Que plano é este? Onde a Federação Espírita Brasileira se encaixa? Onde o movimento federativo se encaixa? Onde os trabalhos e projetos dessas instituições se acoplam a esse plano geral? E principalmente, onde a sua atuação, a minha, deve se encaixar? O plano geral da regeneração do orbe pode ser divisado. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, capítulo intitulado Bezerra de Menezes, onde Humberto de Campos descreve com a beleza da sua pena: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação
de missionários para as novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, do Cristo, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão. Iniciava o plano de regeneração da humanidade. E prossegue Humberto de Campos: ia resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome. Todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas coortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. E dentre esses espíritos estão aqueles citados por César Perry, que participaram da fundação de Reformador e da própria Federação Espírita Brasileira. Na Revista Espírita de 1868, Lacordaire, uma mensagem publicada por Allan Kardec, explica sobre isso, sobre essas assembleias espirituais presididas por Jesus, preparando o advento do Espiritismo no mundo e a encarnação em massa de um conjunto de espíritos que iriam consolidar a obra, sobretudo na pátria do Evangelho. Diz Lacordaire: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de Verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, da qual Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Não se trata de trazer apenas mais um movimento religioso ao mundo. O projeto era uma nova ordem social para o orbe terreno. Eis o plano geral da obra. Eis o objetivo principal da nossa presença nas fileiras do Espiritismo: renovação da ordem social, instauração do mundo regenerado. E aqui, em uma assembleia muitíssimo especial, e que fala de um modo muito afetivo ao coração de todos nós, porque agora está mexendo conosco, com o movimento espírita, com os espíritas, com as instituições espíritas. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Dom Pedro I, lembrando que o primeiro reinado foi de 1822 a 1831. Antes de findar o primeiro reinado, portanto, em torno, um pouco antes de 1831, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta, e organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos
sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs Ismael, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão. Se ele está falando um pouquinho antes de 1831, e ele está dizendo que se efetuarão, então ele está falando de uma data futura. 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios do outro 100 anos que hão de vir. 1857, 1957, 100 anos, mais 100, 2057. É uma interpretação, uma delas. Face mistério, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas. É preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral. Estabilidade moral do homem terreno, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra. Com qual finalidade? Com a finalidade de levantar a palavra da boa nova do Senhor. Levantar a palavra do Evangelho. Por quê? Kardec esclarece. Reconhece que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. E falando nas duas próximas estações da nossa fala, sobre o plano geral da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e depois sobre o plano geral da casa máter do Espiritismo na pátria do Evangelho. Vamos ao penúltimo item. Com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Obras Póstumas, numa mensagem de agosto de 1863, os espíritos superiores se dirigem a Kardec nos seguintes termos: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós. E sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Coragem. A tua obra, para que a tua obra se complete. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. O que me impressiona nesse relato é que São Luís não se refere ao codificador como um grande filósofo, que ele era. Não se refere ao codificador como um livre pensador.
não se refere ao codificador como a uma mente privilegiada, que ele também era. Se refere ao codificador, ou nós podemos nos expressar, há uma faceta do codificador que, infelizmente, muitos espíritas teimam em não reconhecer. Um homem de fé. Mas não é um homem de fé qualquer. Um homem de fé inabalável. Quem está dizendo é São Luís. A tua fé é daquelas que movem montanhas e fazem caminhar sobre as águas. Não basta a inteligência e os valores do intelecto, se esses valores não estiverem acompanhados da humildade e da fé. Eis o ponto. Eis o diferencial. Eis o que separa espíritos que estão no nível inferior da escala dos espíritos superiores. Na Revista Espírita de maio de 1864, em Bordeaux, o Espírito de Verdade encaminha uma mensagem que chega a Kardec. Por outro médium. Eu não sei se mulher, não sei se homem. Eu confesso que não sei. O que eu sei é que não era do círculo de Kardec. Uma mensagem do Espírito de Verdade nos seguintes termos: um novo livro acaba de aparecer. Era o Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que será editado agora pela Federação Espírita Brasileira, numa edição bilíngue, francês e português. Por outro médium, de outro local, talvez querendo confortar o coração do codificador, a dizer-lhe: estamos acompanhando. A apresentação da obra não é da formiguinha Haroldo Dutra Dias. É do Espírito de Verdade. E ele se refere a essa obra nos seguintes termos: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai, eu lhes disse há 18 séculos, estas palavras o Espiritismo veio fazer compreendê-las. Kardec escreve uma nota: eu a ninguém dera ciência do assunto, do livro que estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título, que o editor, Sr. Didier, só o conheceu quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho. A princípio. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. Ninguém sabia que ele estava escrevendo a obra. E ele começa a receber mensagens. Numa delas, se está no livro Obras Póstumas, página 371, no item intitulado Imitação do Evangelho. Primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Não falou qual obra.
esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá nele instruções excelentes. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. Destruída. A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. No próprio livro Obras Póstumas, numa mensagem seguinte, é São Luís quem conversa com Kardec. Agora, não em tom solene. Eu confesso que, quando leio essa mensagem, me impressiona o tom de confidência. Dá-nos a impressão, ou melhor, dá-nos a certeza, de que são dois grandes amigos conversando sobre um longo projeto em execução há séculos. Um encarnado, Allan Kardec, outro desencarnado. O tom de confidência, de amizade, de cumplicidade é tão grande que São Luís se expressa nos seguintes termos: nossa ação, principalmente a ação do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, que segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Assim que a FEB editar a obra, nós teremos a oportunidade de comparar a última edição de O Evangelho segundo o Espiritismo e a primeira edição do Imitação. O quanto que se modificou. E aqui São Luís confessa, sob os conselhos ocultos dele. Compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos? Livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Uma obra como a que elaboramos de comum acordo, necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho vivo interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com esta obra,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. O monumento estará pronto na hora determinada. Adeus, caro companheiro de antanho. Adeus, caro companheiro de antanho. Discípulo fiel da verdade, que continuas através da vida a obra aqui outrora, diante do Espírito que te ama e a quem eu venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. E em franco desenvolvimento a árvore do Evangelho que foi transplantada para o solo do Brasil. Porque não importa as opiniões dos homens. Enquanto Jesus operava, os homens diziam: que de bom poderá vir da Galileia? Legumes? Peixes? Ignorantes? Como se levantam vozes do Espiritismo a perguntar: que de bom poderá vir do Brasil? Políticos corruptos? Gente desonesta? Povo violento? Miséria e pobreza? Poderá vir da terra do Cruzeiro o que Jesus quiser que venha. Pois quando todos os homens mal davam atenção a Galileia, foi lá que ele operou. E é aqui que a sua mão repousou, a despeito da opinião de qualquer encarnado. Porque quem comanda o planeta é o Cristo. O Cristo ontem, o Cristo hoje, o Cristo sempre. Capa da revista Reformador do mês que vem. O Cristo está no leme. É Ele que comanda, é Ele que diz de onde virá. Bastou um Chico Xavier para mudar Minas Gerais e o Brasil. Bastou um Eurípides Bassanufo. Não vamos duvidar das estratégias espirituais do Cristo com relação ao Brasil. A árvore havia sido transplantada antes de findar o primeiro reinado. Ismael, naquela assembleia, se aproxima de um espírito e diz a ele: renascerás no Brasil. Era Adolfo Bezerra de Menezes. E quando Augusto Elias da Silva enfrentava todas as dificuldades que é trabalhar no movimento espírita, quando enfrentava todas as lutas, porque as maiores lutas do espiritismo são provocadas pelos próprios espíritas. As maiores dificuldades que o espiritismo apresenta para Jesus vêm dos espíritas. Diz Humberto de Campos: a esse tempo, os emissários do alto prescrevem categoricamente. Prescrevem categoricamente
aos seus camaradas do mundo tangível. Chamem agora Bezerra de Menezes ao seu apostolado. Elias da Silva bate à porta generosa do mestre venerável. O que não era preciso, porque seu grande coração já se encontrava a postos no sagrado serviço da seara de Jesus na face da terra. Bezerra de Menezes traz consigo a palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Palma da harmonia, serenando todos os conflitos. Estabelece a prudência. Prudência e a discrição. Prudência e discrição entre os temperamentos mais veementes e combativos. A obra de Ismael, no que se referia às luzes sublimes do Consolador, estava definitivamente instalada na pátria do Cruzeiro, apesar da precariedade do concurso dos homens. E é a partir da direção de Bezerra a quem nós gostaríamos de cumprimentar nessa hora, agradecendo-lhe a encarnação. Porque não é qualquer nação que é digna de receber Bezerra. Agradecê-lo pelos 130 anos da Casa Mártir do Espiritismo. Agradecer Bezerra de Menezes pela união e unificação, pela união dos espíritas, que aprenderam a se tratar como irmãos, e pela unificação, que aprendeu a conjugar as suas instituições para que elas operem no esforço conjunto, porque o Senhor da seara é o Cristo. A obra é do Cristo. A obra regeneradora do mundo é do Espírito de verdade. Agradecer a Bittencourt Sampaio. E agradecer a oportunidade, depois de ter caído em todos os lugares do mundo, depois de ter sucumbido em todas as culturas, ter a oportunidade de encarnar no Brasil e ser recebido pelo Espiritismo para resgatar, trabalhando no movimento espírita. O aniversário é da Federação Espírita Brasileira. O aniversário é de Bittencourt Sampaio. O aniversário é da Revista Reformador, cujo número conta a história emocionante da construção dessa sede, feita com suor e lágrimas. História contada pelo seu Quirino, que me levou às lágrimas. Esses são os homenageados. Mas convenhamos,
Quem recebeu o presente aqui hoje? Fui eu. Muito obrigado. Um grande parabéns para a Federação Espírita Brasileira.